Bom dia, amigas e amigos da Associação Abraça, amigas e amigos do Movimento de Biodança, facilitadores incansáveis que estão trabalhando nessa tarefa transformadora, e a cada um dos biodanceiros que está me dando o privilégio de estar ouvindo nesse curso durante esses dias. Fui convidado, então, para trabalhar a temática afetividade e educação. Afetividade e educação é algo que permeia todo o trabalho de biodança, porque ela, por si, já é um trabalho educativo, um trabalho de formação. E a essência do movimento de biodança, da estrutura teórica da biodança e da educação biocêntrica é a afetividade. Então, reiteradamente, estarei abordando a questão da educação e da afetividade, mas a trajetória vai ser em cima do seguinte: o instrumento propriamente de abordagem para explicitar a questão do afeto e a educação vai ser o pensamento pedagógico biocêntrico, que é o pensamento básico, vamos dizer assim, filosófico, que se delineia, né, e que fundamenta teoricamente e também vivencialmente o processo educativo integrado com a biodança. Quando se aborda qualquer tema, digamos, qualquer pesquisa que você vai fazer, o Aristóteles indica para a gente 4 passos distintos para fazer essa caminhada. E quem consegue praticamente desenvolve um trabalho completo, um trabalho integrado. E que se trata do seguinte: na metodologia aristotélica, a abordagem do ser, das coisas, dos assuntos, ele passa então primeiro pela natureza da coisa. O primeiro momento que se faz é explicitar o que é a coisa que está sendo abordada, qual a sua natureza, né? Qual a sua estrutura interna que permite aquelas características. Quando se trata de afetividade e educação, então se pode passar também por esse processo. Mas como a afetividade e educação é um assunto bem amplo, é possível trabalhá-lo, então, dessa forma, fazendo essa abordagem do pensamento pedagógico biocêntrico. Então, num primeiro momento, a preocupação vai ser em olhar a natureza do pensamento pedagógico biocêntrico. Em segundo lugar, a dinâmica, a forma como ele se constitui, que ele ganha vida. Terceiro, os resultados em que ele incide, né, os resultados que ele permite. E, por último, encontrar as perspectivas ético, política, social, educativa, enfim. É aquilo que se chama de perspectiva final da natureza de cada coisa, né? O sentido, né? Os sentidos de cada coisa que foi explicitada na sua natureza, na sua dinâmica, nos resultados desse processo dinâmico, e, enfim, essa abordagem avaliativa, né, encontrando, afinal,
o sentido dessa coisa, se ele está realizado ou não. Eu escrevi uma pequena obra que se chama Pensamento Pedagógico Biocêntrico, e me animei a fazer isso depois que fiz a leitura do Capra, naquela obra de 2002, onde justamente ele permite a gente redescobrir essa metodologia aristotélica. E é ele, então, que ajuda, vamos dizer assim, não é uma perspectiva tão fácil de se precipitar, né? Então, ele indica assim, que numa natureza de algo sempre existe um padrão de organização, né, em rede, auto-organizado. Então, esse padrão é, na verdade, aquilo que caracteriza a natureza da coisa e que faz com que ela desempenhe no processo dinâmico, nos resultados que ela oferece e na perspectiva de realização, ela desempenha, digamos assim, aquele potencial, aquilo que está em potencial, aquilo que está por natureza inserido ali dentro. Tem um padrão de organização, existe uma perspectiva, portanto. O legal disso é o exemplo da semente, né? Da semente do carvalho, por exemplo. A semente do carvalho ela tem uma estrutura material, mas tem também uma estrutura genética, tem toda uma perspectiva, né, de desenvolvimento, assim como qualquer outro ser vivo, de desenvolvimento a partir daquele formato inicial, daquela forma. Então, isso se chama causa formal na percepção do Aristóteles. A causa inicial, a causa originária da coisa. E na questão vamos dizer assim, do processo o pensamento pedagógico biocêntrico, que é um pensamento específico, novo no processo de desenvolvimento assim, da filosofia nos tempos atuais. Esse processo tem como uma semente, tem o ser humano, cuja essência, vamos dizer assim, de mobilização e de transformação é a afetividade, é um ser que também é capaz de, através da reflexão, constituir esse pensamento pedagógico, indicando, nós temos esse potencial de construir esse pensamento pedagógico que vai, na sua dinâmica, nos seus resultados, nos indicar também uma finalidade de transformação, de mudança da sociedade e construção de uma cultura. E nessa dimensão formal, digamos, do pensamento pedagógico, essa dimensão inicial, originária, está, digamos assim, a natureza do nosso ser humano, cuja essência fundamental se mobiliza pelo afeto e também como isso não existe no ar, isso se junta também ao conjunto dos sentidos, da audição, do olfato, do tato, do gosto, etc., que permite, então, esse processo vivo, né, da articulação da afetividade na vida da gente e que vai permitir, seja num processo educativo, seja num processo político, econômico, vai permitir, então, a
a organização dinâmica da vida nesse sentido. Então, nós temos esse potencial, nessa dimensão, vamos dizer, teoricamente, ela existe na nossa possibilidade material, na nossa capacidade física, na nossa capacidade mental, na nossa capacidade fundamentalmente afetiva de construir esse processo, né, de germinar esse processo, de entrar em vínculo, de entrar no processo de articulação com o outro e com a vida. Essa estrutura formal dentro de nós, esse potencial da nossa mente, do nosso cérebro, esse potencial de cada um dos nossos sentidos, esse potencial de cada um dos nossos instintos, o potencial que nós temos, ele forma uma rede viva, segundo o Capra. Nessa estrutura da natureza, do ser humano, essas coisas formam uma rede viva, né, e de auto-organização. Então, uma coisa está sintonizada, sincronizada, uma com a outra, né? Os nossos sentidos, nossos instintos, nossas emoções, nossos sentimentos estão também articulados ao conhecimento. No momento que a gente vive uma situação, vive um abraço, vive uma troca, a gente também já está constituindo o pensamento. Então, essa dimensão, digamos assim, imaterial, com a nossa corporeidade, que não sei bem explicar, não sei se alguém explica bem essa integração e como se interrelacionam, vai produzir no processo dinâmico da vida, que é a segunda etapa do pensamento pedagógico, dando os seus resultados, vai permitir que a gente encontre um sentido, um significado para todo esse movimento. E Capra nos permite saber, né, que isso tudo forma uma rede de auto-organização, uma rede que integra todos esses elementos num conjunto só, que é o nosso próprio ser. Então, conclusão, elementos imateriais e orgânicos, digamos assim, determinam o nosso comportamento afetivo, né? Determinam a forma como a gente vai agir na relação com o outro, com o mundo. Então, isso está também no nosso potencial genético, que determina a estrutura orgânica da pessoa, por exemplo, a cor da minha pele, né? A configuração do meu rosto, a pigmentação, né? A cor dos meus olhos, o formato da minha fisionomia, que é único e irrepetível, ele vai ter uma estrutura lá dentro, no íntimo mais profundo da minha estrutura genética. Então, essa dimensão formal, aquilo que faz a nossa natureza, que dá forma ao nosso ser, são elementos imateriais e orgânicos ao mesmo tempo. Essa integração em rede, viva, dinâmica, fluente e, vamos dizer assim, misteriosa da nossa constituição como pessoa, que vai determinar o nosso processo de conhecimento. Então, nós temos pré-condições, digamos assim, também temos as pré-condições, todo o nosso corpo está predisposto, os nossos sentidos, nossos instintos, tudo está predisposto para a vivência afetiva, né? E no contato com o mundo, seja da forma que for, a nossa potencialidade afetiva é despertada. A formação de estruturas de relações grupais, por exemplo, ela é resultado desse processo. Então, lá, quando se aborda na terceira dimensão,
passando por esse processo vivo de encontro, de dançar juntos, de trabalhar juntos, de viver, começam a se formar estruturas de grupo também, estruturas em rede que são dinâmicas, que são vivas. Lá na raiz a gente está percorrendo o processo de construção do pensamento biocêntrico, mas ele não está separado, né, do processo vivencial. E o Rolando Toro diz muito bem, a afetividade é a base estrutural de todo o conhecimento. A afetividade é o fundamento e a motivação de todo o conhecimento. Né? Veja bem que é o fundamento. Se não existisse essa dimensão do afeto dinamizada, vivencial, né, não teríamos, então, uma motivação para conhecer. Quando você realmente assume um processo de pesquisa, assume um trabalho, assume, digamos assim, uma tese de doutorado, uma monografia de formação de facilitador, você vai ver que se realmente é engajado esse processo, você se apaixona. A verdade, a descoberta, todo esse processo passa pelo nosso afeto. E se não existe paixão, se não existe atração, se não existe, vamos dizer assim, motivação, a coisa não anda. Né? Os trabalhos mais ricos são sempre aqueles que apaixonam as pessoas. E o nosso conhecimento, ele tem uma origem vivencial, então é um conhecimento vivencial e deve ser elaborado teoricamente. Isso já é em outro passo. Mas ele está acontecendo ao vivo, de forma dinâmica, né? De forma viva. E a caminhada é progressiva, porque a realidade, minha gente, dentro dessa visão biocêntrica, se a realidade é constituída, dinamizada, que tem a propulsão da vida, ela é recheada da vida, a realidade é sempre surpreendente. Uma dimensão da vida é ela, vamos dizer assim, ser sempre uma surpresa. Ela sempre tem algo a ser desvendado. Ela sempre tem algo a ser conhecido. É um conhecimento que jamais vai ser absoluto, porque a vida é dinâmica, é criativa, né? É afetiva. Ela tem, vamos dizer assim, as expressões da beleza. Ela tem as várias dimensões, digamos assim, a potência vivencial está integrada ali dentro, e por isso o conhecimento e a vida, as coisas são sempre surpreendentes, permanentemente nova, né? E por isso, lá no horizonte das coisas vivas e da vida está o mistério. Mistério não da obscuridade, daquilo que está escondido, daquilo que é oculto para ser uma jogada, mas o mistério entendido como aquilo que é excessivamente luminoso. O conhecimento, ele é cada vez maior e é cada vez tão maior que quando a gente olha para o sol, a gente não consegue enxergar o sol. E quando a gente olha e se conecta com uma pessoa, a gente nunca vai vê-la na totalidade. A pessoa é excessivamente misteriosa para cair na abrangência definitiva do nosso ser. E assim também nós somos. Então, nessa perspectiva, existe uma graduação infinita para a busca da verdade, para a busca do ser, para a busca do saber. Uma coisa que me chama a atenção, né, por exemplo, veja o significado, o potencial, a maravilha, a magnitude que existe lá no nosso código genético, né, que nos dá a possibilidade, inclusive, né,
da organização, da configuração das redes sociais, mas que esse código, nessa estrutura formal do nosso ser, desde a nossa origem, ele permite o processo da geração contínua, crescente do feto que vai se transformar naquele ser que misteriosamente se expande no universo depois, se integra no universo, se integra com os outros e não acaba nunca esse processo. É algo muito bonito, é algo que também tem a poesia, tem a criatividade, tem a força da vida, né? Tem a capacidade de integração com o cosmos, tem a capacidade viva de vibrar com a poesia, com a beleza, com a luz, com tudo isso. Então, ele pode permitir um processo de formação de todas as redes de conhecimento, né? Uma rede de conhecimento que está num grupo de pessoas, né? Numa organização e da própria espécie. Tá? Se diz que o código genético, na verdade, ele guarda consigo a própria trajetória do universo. É extremamente interessante, né? Dentro do nosso organismo vivo está uma trajetória infinita que não se conhece hoje só para esse novo observatório, esse novo telescópio criado com essa genialidade, né? Os homens estão começando a enxergar talvez os limites do universo, né? Num processo criativo maravilhoso, emocionante, né? De capacidade também de mergulhar nesse universo que é, no fundo, um sonho também do homem. Dentro de nós está um sonho infinito de conhecimento, um sonho infinito de integração, um sonho infinito de ser feliz e por aí vai. Então, na nossa dimensão genética, tão fantástica, invisível aos nossos olhos, está registrado, né, naquele código processo do próprio universo. Então, se nós temos lá no nosso cérebro os resquícios do cérebro reptiliano, então existem fortes indicativos de que a gente vamos dizer, é resultado também de toda essa evolução. A configuração dos conhecimentos tem uma estrutura organizada no DNA. Olha só, os conhecimentos têm uma base lá também, né? Tem uma base no nosso cérebro, nos milhões de células que o constituem. A disposição originária para a vivência, à medida que fatores internos e externos são acionados, aí vem o segundo momento, né? Os instintos, por exemplo, no homem, eles despertam a percepção que permite a emoção repetida permite a formação dos sentimentos, a constituição do saber integrado em nossa inteligência afetiva. Veja, nossa inteligência afetiva. Então, entra toda a nossa corporeidade, nossos sentidos, nossos instintos, nossa emoção, nosso sentimento, de forma integrada com a nossa razão, cujo fundamento é o afeto. Tudo isso está impulsionado pelo afeto. Depois a gente vai olhar por que acontece isso, né? Tudo isso está, digamos, integrado em nossa racionalidade, que tem como fonte originária o afeto. Repetindo. Então, existe uma estrutura cognitiva de natureza imaterial em nós, com uma base originária material.
das duas coisas. E no fundamento de tudo isso está o afeto. E, com certeza, se não foi dito, é fácil também de perceber. Na nossa estrutura genética está aí o potencial do afeto. Porque é dessa forma, o afeto permeia o universo inteiro e dessa forma, né, permeando a nossa estrutura, permeando a nossa realidade originária, né, a nossa forma de ser, que é a forma humana, ele vai estar tudo fundamentado em cima da inteligência afetiva. Foi muito genial essa sacada. Enfim, é um processo, né? Porque surgiram várias noções de inteligência, né? Inteligência emocional, inteligência não sei de que ordem, para chegar definitivamente à percepção da inteligência afetiva. Agora, se você para refletir, em cada dimensão você vai ficar realmente convencido dessa realidade, né? Porque ela está aí, está viva. Por natureza da própria vida, essa estrutura originária, ela é autorrenovável, autopoética, diria o Maturana e Varela, né? Assim como uma célula viva. Veja, a nossa totalidade de ser, ela é autorrenovável. A vida tem essa capacidade, né, de se renovar. E por isso é autopoética, segundo os chilenos, né, os autores chilenos. A célula viva mostra bem isso que nós estamos dizendo, né? E o Capra acrescenta, né, que a vida existe onde uma estrutura material integrada lhe dá caráter de realidade viva. O conhecimento tem uma base material, orgânica e racional, que permite sua dinâmica, seus resultados e o seu sentido. Veja bem. O conhecimento tem uma base material, veja, a nossa estrutura, né, orgânica e racional. A nossa racionalidade também é a base, né, é a forma estrutural que vai permitir esse processo, que permite a dinâmica, digamos assim, de todo esse processo do conhecimento pedagógico biocêntrico, permite o processo que o constitui, portanto, a sua dinâmica, que é a segunda dimensão, vamos dizer, desse pensamento. Terceiro, vai constituir as mais diferentes formas de ser e as mais diferentes entendimentos biocêntricos, digamos, e, por último, vai permitir, né, focando na sua perspectiva originária, se essa natureza se realizou. Então, é a última dimensão, a quarta dimensão, para poder fazer essa abordagem. A causa formal, então, voltando sempre lá para o início, a causa formal vem de forma, é a parte intrínseca do composto, a forma, o padrão de organização. Então, essa realidade do humano, que tem um potencial de inteligência, tem um potencial genético, tem um potencial orgânico para o desencadeamento da vivência afetiva e da formação do conhecimento, né? Essa forma, ela é uma parte intrínseca do composto, o padrão de organização. Então, existe um padrão que, vamos dizer, que dá consistência a essa natureza humana, a esse jeito de ser, que é uma inteligência, uma racionalidade, algo imaterial, que se integra com todo o universo material do nosso organismo, a parte genética, para constituir, vamos dizer assim,
essa natureza do ser humano e por consequência do pensamento pedagógico biocêntrico. Determinante e especificadora do resultado quando colocada em ação. Então, é claro, nós somos um ser que tem todo um potencial, que entrando na dinâmica das relações, vai permitir, como resultado, a criação de diferentes formas de agrupamento e também de conhecimento. Certo? É um potencial que vai dar resultados de acordo com sua natureza. Então, mais ainda, se a gente forma grupos originários desse processo vivo, se a gente forma estruturas de conhecimento e conhecimentos vivos, dinâmicos, eles vão também, por si, permitir, por último, né, lá no quarto momento, averiguar os resultados, né, de acordo com a natureza de cada coisa que se cria. Assim como a semente do carvalho, aquela sementinha, né, você vai encontrar aí a causa formal da árvore carvalho, que é a árvore frondosa, florida, frutificada e assim por diante. Né? Essa semente é a causa formal dessa grandiosidade que é uma árvore na sua plenitude. A nossa dimensão espiritual, juntamente com o nosso universo orgânico, e tudo isso integrado de uma forma viva, em rede, autopoética, quer dizer, que se autorrenova, é o potencial com o qual a gente conta para o ser humano acontecer, para as relações de conexão afetiva acontecerem e para a constituição da totalidade do conhecimento, que no nosso caso um conhecimento constituído a partir do processo afetivo, das relações integradas, vai permitir o pensamento pedagógico biocêntrico. Ele como resultado, mas nesse processo vivo também o resultado é a própria comunidade, que é essa árvore frondosa. Originariamente, nosso desenvolvimento afetivo, racional, instintivo, em todos os nossos potenciais, ele floresce, frutifica no nosso ser, na árvore do nosso ser, digamos assim, mas que não para ali. Ao mesmo tempo, todo esse potencial permite a formação de uma árvore de grupo, permite a formação de uma árvore, de uma sociedade, né? Permite a formação e o desenvolvimento da própria humanidade. Né? Então, para a gente ter uma ideia, nós somos como uma semente, nós temos tudo dentro de nós, está tudo aí quietinho, adormecido. Mas no momento que entramos em relação, entramos na dinâmica do encontro, entramos nos processos afetivos, se desencadeia o processo de formação da criança, desenvolvimento do adolescente, né, dos grupos, das sociedades, das associações, das organizações. E todas elas são dinâmicas, e todas elas são autorrenováveis, e todas elas são organizadas em rede. Isso é importante a gente poder ter. Então, uma árvore surge quando operado o processo de germinação, nascimento, crescimento, florescimento e frutificação. Aí ela realiza a sua finalidade, a causa final. A causa final que está diretamente ligada à causa inicial, à causa original, à forma pela qual a gente está constituída. E potencialmente,
A potencialidade de conhecimento está olha só. Então agora a gente pega a questão do conhecimento. A potencialidade de conhecimento está inerente à nossa estrutura corporal, dos sentidos, dos instintos, das emoções, dos sentimentos e da inteligência. Colocados em ação, vão resultar no conhecimento da complexidade. Maravilha, né? Toda essa gama em rede, essa forma humana, não só individual, mas de grupo, acionada, ela vai permitir, então, o processo de construção do conhecimento da complexidade. E complexidade inclui aqui, está na essência do pensamento pedagógico biocêntrico. E complexidade é outro assunto que nós precisamos explicitar. A dimensão principal, né, da forma estrutural originária, né, da nossa Constituição. O padrão da organização do conhecimento é a afetividade. Então, existe um padrão, né, organizativo do conhecimento e existe todo um padrão material, digamos assim, de articulação desse processo vivo da vivência do afeto. Então, grande parte dessa estrutura da afetividade está no nosso corpo, está na nossa parte orgânica, né? O potencial de dar e receber amor, de rejeitar, de odiar, de rechaçar, está registrado no potencial afetivo, né? O contato com a realidade desencadeia a série complexa de sensações, emoções, sentimentos oriundos dessa fonte. Esse potencial pode ser expresso e desenvolvido através de processos educativos, indutores, né? Todos nós sabemos que a biodança possibilita isso. Então, é outra genialidade pedagógica, vamos dizer, desse pensamento pedagógico biocêntrico que o Rolando desenvolve, que ele aponta e nós podemos desenvolver mais ainda, é a capacidade de acionar de uma forma integrada, orgânica, saudável, pedagógica, esse potencial de vida dentro de nós. E a própria educação biocêntrica, ela integrando, vamos dizer assim, o potencial da biodança, ela pode transformar uma sala de aula, né, num lugar de aconchego, de vida, de cuidado, de proteção, de qualificação, de desenvolvimento, que é a vivência do afetivo, né? Enquanto a nossa cultura extremamente, vamos dizer, organizada em torno da competição, da guerra, da inimizade, da morte, enfim, para mim não tem outra natureza num sistema pior que a do sistema capitalista, né? Claro, o sistema socialista que foi ensaiado também teve seus limites, né? Por quê? Porque, na verdade, o processo político, por exemplo, em vez de ser articulado a partir de uma perspectiva solidária, de uma perspectiva de construir, vamos dizer assim, o bem para uma população toda, e é tão ignorante esse nosso sistema que ele não se dá conta, por exemplo, que todos nós, absolutamente todos, qualquer criança da pior das periferias, que são tantas hoje no planeta, não é só no Brasil, no planeta está assustador, digamos assim, a situação de marginalidade da grande maioria. Qualquer criança de qualquer origem, ela traz consigo um potencial infinito de desenvolvimento.
tanto que não existe limite para uma pessoa se desenvolver. E se a humanidade optasse, entendesse por bem que a vantagem real seria o empenho no desenvolvimento de todos esses potenciais, digamos assim, seria possível uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais integrada, uma sociedade mais harmoniosa, que dança, que vive, que vibra, que festeja. Né? Nós estamos numa cultura de morte, nós estamos debaixo da tirania de meia dúzia, da tirania de bancos, da tirania de oligarquias, de tiranias de minorias que detêm o poder na mão. E qual é o fator, qual é o índice de felicidade daquele que acumula exageradamente nas suas mãos o que falta para os outros? Entende? É como se ele fosse isolado, é como se fosse... Bom, não é por nada que as casas são uma verdadeira gaiolas para se proteger, né? Porque a inimizade, a competição, a luta de um contra o outro está instaurada até as últimas consequências. E isso vai durar um tempo ainda, porque o processo real de mudança tem que acontecer, não vai acontecer milagre, né? Então, se uma escola, e já tem vários exemplos, né, que já aconteceram, se uma sala de aula resolve apostar no potencial dos seus alunos, no potencial criativo, no potencial integrativo, é uma maravilha, é um espetáculo, é uma coisa transformadora da própria escola, essa situação. Então, no eixo está essa dimensão da afetividade, que hoje, na estrutura do sistema vigente, o Rolando dizia, a maior patologia do afeto hoje é uma doença do amor, é a competição, que se traduz na guerra, que se traduz numa economia capitalista, que se traduz numa educação de exclusão e por aí vai, né? Então, esse sentido a gente pode deduzir de todas essas colocações, vamos dizer, mas esse potencial está presente em nós, está presente em cada criança, está presente na vida. Afeta a capacidade de querer, o afeto é a capacidade de querer, de gostar, de amar ou rejeitar. Todo esse movimento, é claro, né? Eu vejo uma laranja bonita, madura, vou me sentir atraído por ela, né? Então, o contato com a realidade potencializa toda essa capacidade que existe em nossos sentidos. Agora, então, nós vamos olhar um pouco para os sentidos, né? Depois para os instintos, emoções, etc., no sentido assim de identificar o potencial de conhecimento que está, o potencial afetivo e de conhecimento que está em cada um, né? Os sentidos são as janelas, digamos assim, da nossa conexão com a realidade, né? E, por consequência, eles fazem parte da estrutura da construção do conhecimento. Então, eles fazem parte dessa estrutura originária, né, que possibilita o conhecimento e as organizações, né, sendo eles uma janela de conexão com o mundo. O primeiro sentido que a gente pode olhar e ver a relação dele com o afeto é o olhar, né, os olhos. Pela visão, pelo olhar, o aluno, por exemplo, o olhar à realidade, a complexidade da estrutura dos sentidos é, na verdade, o palco de um processo extremamente dinâmico de interação afetiva com o mundo, né, com o outro. Expressa aprovação,
atração, reprovação, rejeição. Então, um olhar, por exemplo, pode ser um olhar que qualifica, um olhar que critica, um olhar que recrimina, um olhar que aprova e um olhar que acolhe. Então, são todas dimensões da dinâmica afetiva do ser humano. Nosso olhar é muito significativo, né? E na estrutura, portanto, na complexidade da estrutura dos sentidos, nosso olhar junto com o escutar, com o sentir, com perceber, faz uma estrutura complexa, assim, que permite a formação do conhecimento. E quando o professor está na sala de aula, o aluno percebe esse movimento do olhar. Então, na perspectiva biocêntrica, a vivência efetiva do amor, da solidariedade, da qualificação, enfim, de toda essa dimensão do afeto, ela tem expressão direta. Ela nasce e se expressa também nos sentidos. Os ouvidos são uma disposição para acolher, para permitir o outro se manifestar e ser, né? Veja que função importante que é no diálogo. Alguém disse, a posição mais profundamente ativa é daquele que escuta, porque eu escutando permito o outro acontecer, permito ao outro se expressar, permito ao outro se revelar e acontecer, né? Acolhemos a voz do outro e seu canto, o grito emocionado, sua palavra de súplica e de reconhecimento. Então, o nosso ouvido é outro grande instrumento de conexão e de articulação e de dinamização, digamos, do nosso afeto também. A pele é outro instrumento, é o maior órgão sensitivo que nós temos. Pelo tato, nós podemos ter o toque, a carícia, o abraço para sentir o outro. Todos nós sabemos o significado que tem o abraço daquele que nos acolhe, o abraço que permite sentir o ser do outro, esse mistério vivo, né? O abraço que nos acaricia, o abraço que nos dá vida, o abraço, enfim, né? Que na estrutura da pele inteira, por isso o aprendizado, né? Que quando se abraça de corpo inteiro, né? Porque é sem dissociação. Isso nos dá acesso a algo invisível, que é o ser do outro. Que coisa misteriosa, né? Porque às vezes só o toque da mão de uma pessoa ou o toque na pele de uma pessoa, tu tem essa percepção profunda daquele ser. Então, é um mistério que permeia tudo isso. E a afetividade é a força articuladora desse processo em rede que acontece dentro de nós. A carícia é um ato profundamente afetivo quando feita com amor. E, como se diz na biodança, o mundo moderno, com essa competição, com essa rejeição, com essa negação do outro, praticamente esqueceu a carícia. Se um dia você tem um ato de carícia com uma pessoa, essa pessoa vai ficar em dúvida se é verdadeiro ou não, vai ficar com medo de ser um gesto de manipulação. Então, quando tocamos alguém, a gente machuca por causa da aspereza e da toxidez da nossa sensação, né? Então, isso também é importante. Tocar a pele do outro pode ser surpreendente e levar-nos ao núcleo da identidade humana. Veja que magia, que coisa maravilhosa, né? É uma das ações mais
reprimidas. Por quê? Está associada à repressão da sexualidade. Depois, quando nós tratarmos da sexualidade, nós temos que abordar isso. Porque toda a sexualidade também, e dentro do mundo da biodança existe muita problemática ainda com essa situação. É uma trajetória muito grande a ganhar superação, porque as pessoas criaram uma desconfiança profunda em relação a isso. Incorporaram uma forma de ser e de viver extremamente patológica com relação à sexualidade. Outra dimensão dos sentidos é o olfato. Sentimos o aroma, cheiramos, lembramos o cheiro da pessoa amada ou detestada. O aroma de uma fritura, o perfume de uma flor, o cheiro da floresta, tudo isso nos mobiliza, porque tem um significado. Detestamos o cheiro da deterioração, todo mundo. É o afeto ligado a essas formas de percepção dos nossos sentidos. Então, o afeto está diretamente ligado, é como se fosse um canal de acesso e de vínculo, de articulação em rede. A boca, pelo paladar, nós acessamos ao sabor das coisas e ao sabor do outro. O afeto é nutritivo do nosso ser. E muitas pessoas ficam somente nesse momento inicial do afeto e o identificam, então, com o comer. E tem pessoas que, por carência afetiva, comem e se tornam obesas em consequência. Atribuem ao alimento o que não encontram de nutritivo nas outras pessoas, ou não chegam a encontrar. No nível do amor diferenciado pelo parceiro, a relação afetiva e o vínculo são expressos de uma forma muito forte, porque nos comemos. Essa expressão tem esse significado. Nos nutrimos do outro na sua totalidade, em um banquete de fusão e de orgasmo na entrega. Então, vamos dizer, de alguma forma está relacionado aqui com a sexualidade também. Então, esses são os sentidos, e ver como, numa passada rápida, a gente percebe que existem, estão recheados desse potencial que é o afeto. Dando sequência, então, vamos caracterizar um pouco os instintos e sua articulação com a afetividade. Então, os instintos são outras dimensões pelas quais se articula o afeto em nossa vida. Então, um dos instintos é o instinto gregário, de se juntar, de se unir, proteger-se, unir-se, nutrir-se, munir-se diante da ameaça e dos desafios. Todos eles estão na linha da preservação da vida. Isso é um fato bem típico. Existem momentos de estar sós, por exemplo, mas os momentos de estar juntos são importantes. É uma pulsão, é um movimento da nossa própria vida. Diante de tragédias e ameaças, as pessoas juntam-se de forma solidária para proteger-se. É engraçado, que às vezes, agora a gente está presenciando no Oriente grandes enchentes, que provocam tragédias, desastres, por causa do descontrole ecológico, por causa da intervenção da humanidade no planeta de uma forma desordenada. Então, também acontecem essas coisas. O planeta, com o organismo vivo, também reage.
Assim também os homens agiram nos tempos da glaciação, antigamente, né, se uniam para a sobrevivência nas cavernas. Outro instinto é o instinto exploratório, é o instinto de inovar, de investigar, de descobrir, de expressar a realidade. E a criança é a que mostra, todo mundo conhece criança, né? Como ela tem o instinto de mexer, de tocar, de levar, de derrubar, de ouvir o barulho, etc., né? Das coisas que estão na sua volta. Depois, então, como nós temos uma sociedade de encaixar o sujeito na caixinha, vão, em nome da disciplina, do comportamento, dos bons modos e da comodidade dos pais, vão reprimindo esse impulso, né? Os professores, muitos deles hoje, não, em nome da disciplina, em nome até de um jeito próprio de ser e de viver, que também foram criados nisso, muitos professores não suportam a inquietude investigativa dos alunos. E aqueles que conseguem impulsionar isso, conseguem mergulhar no prazer desse processo de descoberta, né, que está. E vejam que tudo isso é permeado, sim, pelo afeto, né? Então, o impulso é um impulso forte para conhecer a realidade, para expressar isso em nossa razão, em nossa sensibilidade, em nossa emoção, né? Apaixonar-se, aqui eu volto àquele tema, apaixonar-se pela pesquisa, a investigação, saciar o interesse que brota da experiência dos fatos, das situações, dos contatos amplos e profundos, tudo isso mobiliza de uma forma muito forte. Eu estou falando sempre da minha experiência na realização da minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Foi uma maravilha, foram 7 anos, vamos dizer assim, da melhor vivência pedagógica e de prazer que eu tive durante esse período, porque eu mergulhei de cabeça, corpo e membros, né, na construção desse material. O mesmo impulso a gente vai encontrar nas ciências. Tem gente que mergulha na pesquisa científica, se apaixona e aquilo tem um dinamismo, uma energia, um impulso tão grande, tão profundo. Os melhores cientistas se fala que também são aqueles que têm uma conexão quase que poética com a natureza, né? A filosofia também, né? Não todas as pessoas, mas nós temos esse quase que instinto de filosofar, que é essa busca incessante do conhecimento integral das coisas, né? No conhecimento das coisas no seu fundamento. Por exemplo, o desejo de conhecer mais profundamente o pensamento pedagógico biocêntrico, assim, na sua forma, na sua estrutura originária, né? No seu dinamismo vivencial, nos seus resultados com grupos e conhecimentos, é também algo que pode apaixonar, né? A arte é outra dimensão que, a partir da percepção sensível, profunda, da beleza, nós temos um impulso em vista de um conhecimento total e definitivo. A realidade se revela progressivamente. Então, todas as ciência, filosofia, artes, né, todas as buscas, as investigações, elas têm esse impulso fundamental em vista de um conhecimento definitivo. E ainda bem que ele não acontece como definitivo. E algumas sociedades autoritárias, profundamente dominadoras, elas estabeleceram coisas como definitivas. E, claro, isso caduca depois, né? Porque não consegue permanecer sempre.
Outro instinto importantíssimo na vida da gente é o instinto sexual, que é o instinto da reprodução. A sexualidade é intimamente ligada à afetividade. Não tem... O sistema foi tão brutal, né, porque desde o Império Romano já se reprimiu e se desqualificou a sexualidade, se começou aquele processo de separação. Ainda não era tanto uma vulgaridade como se tornou hoje. Na Idade Média, o cristianismo, a cristandade, não o cristianismo, a cristandade medieval, que foi aquela cultura que nasceu da fusão do Império Romano, do direito romano com a estrutura social romana, integrado com o cristianismo que se tornou poderoso politicamente no meio daquela sociedade profundamente dominante, surgiu então a cristandade medieval, que estabeleceu suas bases de poder a partir da ideia de um Deus que centraliza tudo, de um Deus que leva a culpa de tudo, que responsabiliza por tudo. E esse Deus também, na Idade Média, parece que não sabiam lidar bem com essa história da sexualidade. Então, fizeram uma rachadura muito grande entre a sexualidade e o afeto. E quem conseguiu fazer definitivamente a ruptura de uma dimensão com a outra foi o capitalismo. O capitalismo, então, acabou na nossa cultura, nossa pobre, estreita cultura vigente, que chega numa eleição política desencadear patologias e violências, como está acontecendo agora. A nossa cultura é que definitivamente separou a sexualidade do afeto. E hoje as pessoas têm esse profundo preconceito, é extremamente preconceituosa a nossa sociedade. E com uma visão maliciosa, com uma visão distorcida, com uma visão pornográfica, uma visão reduzida à miséria da sexualidade. E isso afeta também o mundo da biodança, a gente sabe muito bem disso, porque é muito profundo isso. E a razão, já que estamos tratando disso, a razão fundamental da perseguição, aquilo que se estabelece como prazer na vida, acaba sendo negado pela cultura vigente. Por isso que quem tem prazer na vida, tem o prazer da sua sexualidade, tem o prazer de uma boa comida, o prazer de ter uma boa casa, o prazer de participar do processo político, o prazer de conquistar, de construir o conhecimento, essa pessoa, ela é perigosa para o sistema de dominação. Ela é uma ameaça ao mundo dominante. Por isso, hoje a sociedade caça o prazer em todas as dimensões. O prazer da sexualidade reduzido à miséria esfarrapada da pornografia, o prazer econômico reduzido à grande maioria excluída, passando necessidades, passando fome, o prazer da participação política com a exclusão política da grande população, de um processo político efetivo, participativo, não existe. O prazer de poder desfrutar da cultura, dos conhecimentos, da arte e de se integrar, tudo isso, também é negado. Então, negar o prazer é negar a capacidade política, o potencial político das pessoas. E vejam que a política é uma questão de decisão. A decisão está ligada a uma convicção, está ligada à capacidade crítica de visão do mundo, de participação, de poder decidir o próprio destino. Então, a sexualidade, tão dissociada no Ocidente e tão massacrada por causa do poder, ela aparece nos animais assim. Na iminência de uma tempestade, você vê aquelas nuvens de formigas, de insetos
revoando para se reproduzirem pela iminência da catástrofe e para a manutenção da espécie. Quando existe amor, agora retomando e integrando o afeto, a sexualidade com amor, acontece a reprodução da vida. Não só a reprodução corporal, mas a reprodução da vida em todas as suas dimensões: dinâmica, bonita, profunda, bela, poética, em todos os sentidos, né? E a expressão da sexualidade, em função da reprodução da vida, ela é uma necessidade natural. Então, que resgatar, para mim, é uma caminhada muito grande, uma busca muito forte de reconhecimento da dignidade da corporeidade, da dignidade do nosso corpo, da nossa corporeidade e assim por diante. Então tem toda uma trajetória muito forte, mas a sexualidade, na sua vivência, ela também é base estrutural para o conhecimento, juntamente com o afeto, com o amor ao qual ela está integrada. Um outro instinto é a sobrevivência biológica. Mover-se e repousar, por exemplo, que é o dia à noite que a gente percorre, é um movimento de sobrevivência. A sobrevivência depende da vida em ação, depende do movimento, depende da ação e depende do repouso, né? Então é uma pulsação, que nem respirar, expirar, etc. O sedentarismo gera deficiências orgânicas que afetam a saúde, né? Isso é importante, né, a gente saber, porque barco parado não ganha frete, né? Acionar a vida é dar expressão, energia, vitalidade, capacidade de vida. Então, isso está muito na linha da vitalidade, né? Amor à vida é extremamente importante. A sobrevivência biológica é um movimento para expressar nossos afetos e realizá-los. Então, a relação sexual é uma dança cósmica em ritmo de amor e harmonia com o universo. E o movimento é ação ontológica de crescimento do nosso ser e de amadurecimento. Vejam, no movimento, no caminhar, no construir, no descobrir, no desfrutar, está todo o movimento da vida que vai permitir a nossa constituição ontológica, a realização do nosso ser. Fusão e dissolução é outra dimensão, então, que na verdade corresponde à perspectiva da linha da transcendência. O ser humano, é engraçado, né, que tem a necessidade dessa fusão com a totalidade, a necessidade da pessoa religiosa se fundir com o ser divino. E hoje se afirma que todos nós temos uma chispa divina dentro de nós. Nós temos uma dimensão de Deus dentro de nós, porque nós somos filhos dele. Então tem que ter alguma coisa aí dentro, né? Então a fusão e a integração significa a integração profunda da gente com o ser, com o divino, com o belo, com o sagrado, e também a ultrapassagem da situação que a gente vive num movimento constante e cada vez mais profundo, né? O instinto de solidariedade integra a espécie. Isso é uma ideia de fusão. Os impulsos gregários que acontecem, às vezes, nas tragédias, as tendências altruístas naturais que nós temos dentro de nós, os rituais de vínculo que se criam, são a gênese biológica da afetividade, né? Então, olha como isso está incorporado na gente. O organismo vivo, nos órgãos,
tem comunidade de células, né, que integram ações bioquímicas de cooperação celular entre elas. Se precisa, as células alternam o comportamento químico, né, quando não é possível essa integração. Um choque afetivo, uma perda afetiva profunda pode gerar dissociações orgânicas, psicológicas e também originar a formação de um câncer. Certo? Então, fusão e dissolução está nesse movimento da nossa própria realidade, né? O desejo, o sonho, a busca de transcendência é justamente essa exigência originária que está em nós, como potencial. O universo é um organismo vivo articulado por uma amorosidade que movimenta e que integra. Então, quando Rolando Toro diz que o universo é permeado pela vida, que coisa estranha isso dos cientistas, dos investigadores se proporem a buscar a existência de vida num lugar, no outro, né, entre os planetas, entre as estrelas, quando, na verdade, o universo é um grande organismo vivo. Tudo vai depender da percepção. Os homens têm impulsos, têm instintos que culminam no sentimento altruísta e constituem a gênese do amor, né? Então, os instintos, os impulsos instintivos, os sentidos, todos têm essa tendência altruísta, digamos assim, que acabam constituindo a gênese do amor, ou seja, eles estão nessa estrutura orgânica como possibilidade de acontecer à medida que nós entramos em contato. Proximidade, o instinto de proximidade, de fusão, os mistérios, é uma misteriosa química, desculpem, né? Uma coisa importante é que a atração provoca uma reação química agradável, mobilizando nossa mente, o sistema límbico e hipotalâmico, o sistema endócrino, a produção de hormônios, a renovação orgânica das funções originárias da vida em nós. Então, imaginem a função de um professor numa sala de aula, né, na presença do educando, que, vamos dizer assim, que universo de movimento extraordinário estabelecido através desse potencial da afetividade num grupo, numa sala de aula. No próximo momento nós vamos falar então sobre os fatores estruturais da afetividade.